Excelente dia, já prontinho para mais um Líder Titânio. Daqui a pouquinho nós vamos sair com nossos líderes e vamos estar potencializando, crescendo, né? Em liderança, na vida pessoal e profissional. E nós vamos para a palavra de Deus. Já vou fechar essa agenda aqui com vocês para poder a gente já estar aqui, né? Pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha nesse dia lindo, maravilhoso, cheio de graça, cheio de louvor, cheio de amor, vir falar conosco, né? Espírito Santo fala conosco. Enche a nossa vida com teu mover, teu agir, que a tua palavra venha adentrar os nossos corações. E nós vamos ler hoje 2 Reis 4, que diz: o pouco com Deus se torna mais do que o suficiente. Amém? Então, quando entregamos o pouco, Deus faz transbordar. O azeite da viúva é multiplicado. E a sunamita recebe o filho e depois vê ressuscitado, né? E então, a panela envenenada é purificada. E 20 pães alimentam 100 homens. Então, muitos milagres aqui acontecendo. Muitos milagres aqui sendo concedidos por Deus. Amém? Então vamos para a leitura aqui, onde Eliseu começa a realmente usar a unção dobrada, né? A porção dobrada que ele estava ali, recebeu de Elias, né? Então o Espírito Santo traz discernimento sobre essa palavra. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta chamou Eliseu, dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que meu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que hei de te fazer? E disse-lhe: é o que tem na tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai e pede emprestada de todos os vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta para ti e sobre os teus filhos, deita o azeite daquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam as vasilhas, e elas as enchiam. E sucedeu que, cheias foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela, e ela fez o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, tu vivei do resto. Então assim, ele transbordou com tudo que ela tinha. Então não menospreze o que Deus pode fazer com aquilo que você acha que é pouco, tá? E depois nós temos: sucedeu que naquele mesmo dia em Eliseu a Sunem havia ali uma mulher importante que reteve para comer pão. E sucedeu que às vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado, e este sempre passa por nós, um santo homem de Deus. Faça-lhe pois um pequeno quarto junto ao muro. Ali ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira, um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que no dia que chegou ali, recolheu-se àquele quarto, deitou-se. Então disse ao servo Geazi: chama este sunamita. Chamando-a, ele pôs diante dele, porque ele tinha falado de Geazi, disse-lhe: eis que tu tens falado de todo desveio, e que há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que fale por ti ao rei, o capitão do exército? Ela disse: eu habito no meio do meu povo. Então ele disse: o que é de fazer por ela? Geazi disse: ora, ela tem um filho, seu marido é velho. Por isso disse ele: chame-a. E chamando-a, ela pôs a porta. E ele disse: a que tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho? E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que no dia que saiu para ter com seu pai, que estava com segadores, e disse ao seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse o moço: leva a tua mãe. E ela tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela, deitou-se na cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços, uma das jumentas, para que corra o homem de Deus e volte. E ele disse: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Tudo vai bem, não tem dia nem hora para Deus agir, fazer o mover, né? Então arbadou a jumenta e disse ao servo: guie, anda, e não detenha o caminhar, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Sucedeu que, vendo o homem de Deus de hoje, disse a Geazi:
seu servo, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e vai bem contigo, vai bem teu marido, vai bem teu filho. E ela disse, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou os pés, mas Geazi para retirá-la. Geazi chegou para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste, amargurada, o Senhor me encobriu e não me manifestou. E ela disse, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Disse eu, não me enganaste? E aí ele disse, Geazi, cinge os meus lombos, toma os cajados da tua mão, vai e encontrarás alguém que não o saúde. Se alguém saudar, não responde e põe o teu cajado sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor, vive a tua alma, e não hei de te deixar. Então ele se levantou e seguiu, e Geazi passou diante dele, seu cajado no rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou-se a encontrar-se com ele, e trouxe o aviso, dizendo, o menino não despertou. E chegando Elisa sobre a casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta, e eles ambos orou ao Senhor, e subiu à cama, deitou-se no menino, e pondo a boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele, a carne do menino aqueceu. Ele deitou em cima do menino, né? Depois desceu e andou naquela casa, partiu a outra, tornou-se a subir, estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. E chamou e veio a ele e disse, ele toma o teu filho. E entrou ele, postou os pés, se inclinou à terra e tomou o filho e saiu. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos do profeta estavam sentados na presença, e disse o servo, põe a panela grande ao fogo, faz o caldo de ervas. Os filhos dos profetas, então dele saiu um campo para apanhar as ervas, e achou uma parra brava, colheu, enchendo a capa de colossíntidas, e veio e cortou a panela do caldo, porque não a conhecia. Assim deram de comer os homens, e sucedeu comendo o caldo. Clamaram e disseram, homem de Deus, amostra essa panela, não puderam comer. Então ele disse, traz a farinha, deitou a panela e disse, dai de comer ao povo. E não havia mal nenhum sobre a panela. Então ele tirou o veneno, né, e descontaminou aquela panela ali. E aí o homem de Deus veio a Baal Salissa e trouxe o homem de Deus pães de premissa, 20 e pães de cevada, espigas verdes da sua palha, e disse, dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse, como hei por isso diante de 100 homens? E ele disse, dá ao povo para que comam, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhe o pôs diante, comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Amém, glória a Deus, né? Só milagres aqui. Você recebeu seu milagre hoje? Eu recebo meu milagre hoje. Então, o que é que a gente tira aqui de aplicabilidade dessa palavra? Primeiro, Deus usa o pouco que temos. A viúva e o azeite, né? O milagre começa quando obedecemos o que temos. E Deus, ele trabalha numa expectativa de provisão, né? E 2, né? Generosidade abre portas sobrenaturais da sunamita. Deus vê as atitudes silenciosas de sua fidelidade. E aí existe uma restauração, ele ressuscita os sonhos e renova a esperança com ela, né? 3, Deus transforma aquilo que faz mal em bênção. A panela, né, estava ali com veneno. Deus purifica ambientes, situações, relacionamentos. E os 20 pães para 100 homens, o pouco com Deus se torna o suficiente, né? Então declare hoje comigo, vamos lá. Deus é meu tudo. Recebe o meu pouco e transforma em tudo. Deus é meu tudo. Recebe o meu pouco e transforma em tudo. Deus é meu tudo. Recebe o meu pouco e transforma em tudo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que a presença dele venha se fazer presente nesse dia, que a graça dele esteja sobre nós. Fica com Jesus, que Deus te abençoe. Vamos viver o extraordinário de Deus. Fica com Jesus.